Olá, meus queridos. Quero saudar a todos com uma boa noite, em nome do Senhor Jesus. São 22 horas e 28 minutos. E aqui estamos nessa terça-feira para mais uma vez compartilhar uma palavra de Deus com você. Sempre com espírito de gratidão ao Senhor, engrandecendo e enaltecendo o nome daquele que tem nos dado assim o privilégio de se alimentar desta palavra, que tem nos fortalecido e nos capacitado para fazer a obra do Senhor. Eu quero compartilhar com você nesta noite 3 versículos da palavra de Deus, de um capítulo e de um livro bastante conhecido, que é o capítulo 37 do livro de Ezequiel. Capítulo de número 37, ou Ezequiel, capítulo 37. Vamos ler somente 3 versículos, que serão os 3 primeiros versículos, e eu quero trabalhar no versículo de número 3. E o texto, no verso de número 1, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que você já ouviu várias ministrações dentro desse texto do capítulo 37 do profeta Ezequiel, e de repente você até já ministrou uma palavra dentro desse capítulo aqui, dentro desse texto. Mas o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, quando também me liberou esta palavra, é algo para mim viver no meu dia a dia e para você também. Porque nós vemos que Deus toma Ezequiel pela mão e o conduz em espírito a um vale. E nesse vale encontrava-se muitos ossos. E segundo Ezequiel, os ossos estavam sequíssimos. Eram ossos. Para que serve os ossos? E estando sequíssimo. E aí a gente começa a meditar assim: poxa, a gente sabe que Deus, Ele é poderoso para fazer o que Ele quiser. Mas a pergunta que Deus fez a Ezequiel, e a resposta de Ezequiel para Deus, mudou algo dentro de mim. Eu sei, eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou até mesmo pensamos. Mas assim, tanto eu como você, há momentos na nossa vida que as provações, as lutas, as dificuldades, elas quase nos sufocam, travando assim a nossa fé e a nossa crença no Deus de Israel. E quando Ezequiel ele tem essa visão, ele contempla o vale cheio de ossos, Deus pergunta para ele: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E Ezequiel sabiamente respondeu: Senhor Jeová, tu sabes. Por que Ezequiel respondeu dessa forma? Porque ele sabia que a pergunta que Deus fez a ele, para arrancar dele uma resposta, Deus também estava testando a fé do profeta Ezequiel. Sem nenhuma outra revelação, simplesmente ele faz essa pergunta e Ezequiel responde: Senhor Jeová, tu o sabes. E se eu perguntar a você, fizer uma pergunta semelhante a você, se Deus fizer uma pergunta semelhante a você, certamente você vai se lembrar desse texto e vai dizer: Senhor, tu sabes. Mas o que Deus trouxe ao meu coração através desse texto é algo que, infelizmente, nós vivemos no nosso dia a dia, servindo a Cristo, pregando a palavra, às vezes louvando, servindo ao Senhor
com todo o nosso ser, né? Às vezes passamos por situações em algumas áreas da nossa vida, e é muito comum, infelizmente, eu já presenciei, eu já ouvi pessoas, irmãos em Cristo, que abrem a boca e tem coragem de dizer: para aquele ali não tem jeito, para aquela ali não tem jeito. E ainda libera aquele jargão do crente. Aquele ali só o sangue. E nós? Eu me lembro de uma fala de Paulo direcionada a um profeta, trazendo essa revelação, mostrando que outrora nós estávamos no mesmo processo. No mesmo processo. Então, quando eu lembro que eu estava no mesmo processo e Deus mudou a minha vida, eu preciso crer que o Deus que mudou a minha vida é o Deus que pode mudar a vida de qualquer ser humano, até mesmo através da minha fé e das minhas orações. É importante lembrar que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas ele, Cristo, nos vivificou. Cristo nos deu uma nova vida. E Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Ele fez de mim, de você, uma nova criatura. Ele nos transformou. E aí, se eu te perguntasse quem era você antes de ter tido um encontro com Jesus, qual seria a sua resposta? Qual seria a sua resposta? Qual seria a minha resposta? Certamente nós vamos falar assim: eu não era fácil, mas também não era assim. Mas diante de Deus, querido, nós estávamos mortos, semelhante a essa pessoa que muitos dizem que não tem mais jeito. Quando Ezequiel fala: Senhor, tu sabes, o Espírito Santo me traz à memória um texto que Paulo escreveu aos Filipenses. Ele diz: olha, que no Senhor está tanto o querer como o efetuar. Nele está tanto o querer como o efetuar. Se existe algo que está no coração de Deus, é o desejo de transformar vidas, de libertar vidas, de salvar almas. E hoje Ele quer fazer isso através de mim. Ele quer fazer isso através de você. Quantas vezes nós nos deparamos com pessoas embriagadas, prostitutas, pessoas rejeitadas pela sociedade, e nós que professamos uma fé em um Cristo que muda a história, nós também o rejeitamos. Nós também colocamos ele de um lado como se não houvesse salvação para ele. E eu preciso entender, assim como Lucas escrevendo, lá no capítulo 1, do Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 37. Ele faz uma pergunta quando começa a ministrar, a escrever acerca de Isabel. Ele faz uma pergunta: porventura haveria algo demasiadamente impossível para Deus? O Deus que formou o homem, formou a mulher, ainda que estéril, ele não pode mudar isso? Ele pode, porque foi ele quem formou. Então ele pode. E aí eu entendo que não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível. Eu me lembro que no livro de Gênesis, capítulo 18, 3 anjos aparecem a Abraão. E tem um momento que ele chama Abraão e pergunta a Abraão: onde está Sarai? E Abraão responde: está na tenda. E um dos anjos fala para Abraão: olha,
por esses dias, ou tal dia, Sarai lhe dará um filho. Só que Sara estava na porta da tenda e ela ouviu, e quando ela ouviu, ela riu. E quando ela riu, o anjo a repreendeu. Perguntou para ela, Sara, porventura há algo impossível para Deus? Há algo que ele não possa fazer? Ainda que vocês, Abraão e Sarai, sejam avançados de idade, ainda que seja assim, há impossível, há algo que Deus não possa fazer, mesmo sendo vocês avançados de idade. E aí Sarai entendeu e aceitou ali aquela palavra. O que eu estou querendo dizer com isso, querido? Eu, como ministro do Evangelho, como embaixador da parte de Cristo, assim como você que serve a Deus, você precisa crer que não há nada impossível para Deus. Quando Deus nos permite ver uma pessoa no seu estado deplorável, caindo pelas ruas, alcoolizado, drogado, sujo, Deus não está simplesmente nos permitindo ver para a gente fazer comparações de como está o mundo. Não. Deus está nos mostrando a realidade de uma pessoa sem Deus. Então, se eu tenho Deus, quanto nós ministramos aqui, de graça recebeste, de graça dai. E a Bíblia diz, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Senhor. Se eu fui alcançado, Colossenses capítulo 1, verso 13, Paulo escreve ali algo lindo. E ele diz para a igreja de Colossos que Cristo nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou das garras do adversário, onde nós éramos cavalo, onde nós éramos escravos de Satanás. Ele nos resgatou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor e nos fez filhos de Deus. E é o que ele quer fazer através da minha vida e através da tua vida. Quando você ora pelo teu filho, de repente, que não serve a Deus, que ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da tua alma. Você, mulher de Deus, quando você ora pelo seu esposo que ainda não se converteu a Cristo. Ou você, marido, quando você ora pela tua esposa que ainda não se converteu a Cristo. Com que sentimento você ora? Porque você vai ser honrado, eu vou ser honrado, quando eu orar com o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, ou seja, a visão é a alma. Não é a minha esposa em si, mas é a alma daquela mulher que Deus colocou para ser minha ajudadora. É a alma daquele homem que Deus colocou para ser o seu marido, o provedor do lar. Não é simplesmente você pagar preço porque é o seu marido. Nós, como igreja, precisamos pagar preço pelas almas do marido, da esposa, dos filhos, dos vizinhos, do drogado, da prostituta, do ladrão, do assassino, daqueles que nos perseguem. Lembra das palavras de Jesus? Que precisamos amar os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos odeiam, aqueles que nos difamam. Se queremos viver uma vida alinhada à palavra de Deus, eu preciso amar com o mesmo amor de Cristo. Acreditar que o Deus que transformou a minha vida, Hebreus 13:8 diz que ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente o mesmo Deus. Ele não muda. E ele me chamou para ser boca de Deus aqui na terra. Para ser boca de Deus aqui na terra. Muitos ministram sobre Ezequiel, capítulo de número 37, e incentivam as pessoas, profetizem, irmão, você tem que profetizar, você tem que profetizar. Sim, mamãe, você tem que profetizar sobre as ordens recebidas de Deus. Eu não vou profetizar porque Ezequiel profetizou. Ezequiel profetizou porque Deus mandou ele profetizar. Ezequiel, profetiza isso aqui. Ezequiel, profetiza isso aqui. E ele foi em obediência à palavra de Deus. Mas antes, Deus provou ele.
para ver o que estava na mente dele. Ezequiel, a resposta de Ezequiel fez com que Deus desse continuidade naquele propósito de usar Ezequiel e mostrar para ele: olha, Israel está morto. Israel longe de mim, eles estão mortos, eles estão andando, eles estão se alimentando, eles estão trabalhando, eles estão se divertindo, mas eles estão mortos espiritualmente, e de repente assim está o seu filho, de repente assim está o seu marido, a sua esposa, o seu vizinho, um irmão da igreja. E antes de profetizar mudança, eu preciso orar ao Senhor. Eu preciso orar a Deus. Quando Ezequiel diz: Senhor Jeová, tu sabes, ele estava dizendo assim: Senhor, o Senhor tem todo o poder, o Senhor pode, se quiser me usar, eu estou aqui. Deus quer usar a tua vida, meu irmão, minha irmã. Deus quer usar a minha vida. Deus quer usar a nossa vida. Vamos parar com essa mania de falar: Deus vai lá, Deus visita, Deus vai lá e toca. Aí no dia seguinte a gente passa perto daquela pessoa que a gente pediu a Deus para ir lá. Aleluia, está descendo agora, eu vou falar: glória a Jesus. Erei, alai, decanto e decanta labás. Aleluia. Senhor Jesus, vai lá e toca, Senhor Jesus. Toca na mente, toca no coração. Senhor, aquela pessoa, aquele meu filho, aquele vizinho. Aí amanhã Deus nos coloca de frente com essa pessoa. A gente não fala nada de Jesus para ele, a gente não fala nada de Jesus para ela. Aleluia. Jesus está dentro de nós e ele está falando assim: eu quero tocar agora e usar as tuas mãos. Oh, aleluia. Eu quero tocar agora na mente dele, mas eu quero usar as suas mãos. E aí, cadê a coragem para colocar? Ouvir alguém dizer profetize e você profetizar é fácil, mas não é assim que funciona. Veja o que diz o verso 4. Então me disse, quando Ezequiel falou: Senhor Jeová, tu sabes. Aleluia. Deus fala para Ezequiel, diz: então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Há uma etapa, há uma ordem. Aleluia. Não é eu chegar, eu profetizo isso, aqui. Não, há uma ordem. Porque uma pessoa, antes de aceitar a Cristo, ele precisa receber a palavra de Jesus. Ele precisa ouvir sobre Jesus. Não adianta eu, na minha oração, profetizar, ABC na vida de... Ele precisa ouvir. Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a tua vida. E aí, enquanto você fala da palavra de Deus, enquanto você fala de Jesus, dentro de você, você está profetizando o Espírito Santo. Tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Trabalha na mente desse homem, trabalha na mente desta mulher, trabalha na mente deste jovem. Aí Deus vai fazer acontecer, amado. Mas Ele quer usar a tua vida. Ele quer usar a minha vida. Para que outras vidas se convertam ao Senhor. Se a área é grande e poucos são os ceifeiros, é momento de alcançar as almas que estão perdidas. É momento, sim, de encher a igreja. Sim, sim. Tem muitos que dizem: a igreja cheia, mas vazia. Não. Convide. Vamos orar para que a igreja encha mesmo. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo, quem transforma é Ele, quem liberta é Ele, quem muda o homem é Ele. Mas precisa estar ali ouvindo a palavra. Agora, como ouvirão se não há quem pregue? E como irão ouvir? Como irão entrar na igreja se não há quem o convide? Nós temos a mania, o mau hábito de falar: irmão, faz uma visita na minha igreja. O irmão tem a congregação dele.
O irmão tem lá o local onde Deus separou para ele se alimentar espiritualmente. Vamos convidar as ovelhas que estão perdidas. Vamos na minha igreja. Vamos comigo, eu passo aqui e te pego. Se você tem carro, ofereça a ele, eu passo aqui e te pego de carro, te trago de volta, querido. Faça isso para a glória de Deus. E você vai ver o quanto é maravilhoso ver uma vida transformada, sendo transformada, trabalhada e lapidada pelo Senhor. Nós estamos num vale de ossos secos e precisamos estar preparados para que, através de nós, Deus levante um grande exército na nossa cidade, na tua cidade. Amém, queridos? Eu quero deixar essa palavra para você. A palavra essa que Deus liberou para mim. E eu falo, Senhor, eu tenho sede de almas. Sede só não basta. Quando você está com sede de água, o que você faz? Vá até ela, não é isso? Você vai até a geladeira, abre a porta, pega a garrafa, pega o copo, coloque e vai saciar a tua sede. Então, se eu tenho sede de almas, eu preciso ir até elas. E é isso que eu quero ir até elas. Eu não quero ficar orando, Senhor, me dar alma. Não, eu quero ir falar, Senhor, me usa. Deus vai fazer isso na nossa vida. Você que está assistindo esse vídeo, salva este vídeo aí. Depois você vai entrar nos comentários e vai dar o testemunho lá. Pastor, realmente, eu me permiti ser usado por Deus. Eu consegui levar uma vida na igreja. Se você conseguir levar uma pessoa no próximo culto, já vai ser uma grande vitória. Já é uma grande vitória. Sim, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. A pessoa vai estar lá, vai estar ouvindo a palavra. Então ela vai ser uma grande vitória. Vai ser uma semente que vai ser plantada e uma hora ela vai germinar e vai dar frutos. Faça isso. Salve esse vídeo e depois você traz aí no comentário. Pastor, se cumpriu. E nós vamos levar almas para Jesus, quer o inferno ou não. Para a glória do nome dele. Amém. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa, tua família. Deus abençoe o teu ministério. No nome santo e poderoso de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, que seja sobre a tua vida, a tua casa e toda a tua família, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.